Boa noite, por amor. Espero que eu esteja te encontrando muito bem, que você esteja feliz também, que aí todos nós possamos ter uma ótima semana. Eu queria te perguntar se por acaso em algum momento da sua vida você já tomou uma decisão que rapidamente, ao decidir, se arrependeu. Ou que mandou um áudio no WhatsApp que rapidamente apagou. Ou que respondeu a alguém na sua frente e de repente percebeu que a resposta não foi boa e ficou pensando, não devia ter falado. Eu acredito que se você já não viveu isso, vai viver. E eu, algumas semanas atrás, vivi uma experiência parecida com essa. Estava eu conversando e resolvendo uma questão importantíssima pelo WhatsApp. Então, resolvi mandar um áudio fazendo uma cobrança, cobrando algumas coisas que deveria para a pessoa que eu estava resolvendo as coisas ali. Uma pessoa muito querida, um irmão amado, e estava ali falando. E quando eu mandei o áudio, falando, olha, não concordo com o que você está fazendo, deveria ter sido assim, assim, assim. Ele me responde o WhatsApp, e a maneira como caiu aos meus ouvidos, ao ouvir aquela mensagem do WhatsApp, mexeu comigo. Fiquei irritado. Rapidamente peguei meu celular, coloquei o dedo no áudio para gravar, segurei e comecei a falar, respondendo. Enquanto eu respondia, fui me ouvindo e percebi que a minha resposta estava ríspida demais. Estava falando algumas verdades? Sim. Estava sendo ofensivo? Não. Mas estava sendo bem duro. Então percebi, rapidamente cancelei meu áudio, abaixei as mãos, respirei fundo, mandei o segundo áudio. Oi, irmão, então, ouvi o seu áudio aqui e respondi de uma forma um pouco mais serena. Me senti ofendido com o que você mandou para mim. Na verdade, acho que deveria ser assim, assim, e comecei. Enfim, deu certo no final. Consegui responder de uma maneira em que a conversa fosse boa. O resultado de tudo foi muito bom. Lembrei de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, que diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. Poxa, consegui. A resposta branda desvia o furor. E a conversa se desenrolou muito bem. Passado algumas horas à tarde, estava me arrumando, logo depois do almoço, me arrumando para ir para o trabalho. Então, a minha esposa, Gi, vem falar comigo algumas coisas, e de repente começa naquela correria, eu respondo ela, e respondo ela de um jeito que eu não deveria responder. Poxa, no mesmo dia, poucas horas depois, o mesmo versículo, uma hora, eu tendo uma resposta branda e desviando o furor, outra hora, despertando a ira. Eu falhei. Poucas horas depois. E eu fiquei pensativo depois disso, à tarde, quando vim para cá, para a igreja. Sentei na minha cadeira e fiquei pensando. Antes de sair de casa, pedi perdão a Gi. E aí fiquei pensando, poxa, como pode? Poucas horas, resolvi um problemaço. De manhã era muito mais sério. À tarde era coisa boba. Por que eu fiz isso? E comecei a pensar. Então percebi uma coisa, que enquanto eu respondia o WhatsApp, por mais que as conversas fossem difíceis e duras, eu tinha a oportunidade de cancelar o meu primeiro áudio. Agora na vida, tete a tete, eu e você aqui conversando, não tem como cancelar o primeiro áudio. E se a vida fosse
sempre à base dos segundos áudios, seria muito melhor. É como se fosse, peraí, só um minuto, vai no banheiro, fala tudo que tem para falar, aí volta a falar, então, como estávamos conversando? A vida é uma vida de primeiro áudio, parece. O perigo do primeiro áudio, a pressa em responder. Eu tive pressa em responder nas duas situações. Na primeira e na segunda, de manhã e tarde. Só que na primeira eu tive a oportunidade de cancelar o que eu já tinha falado. Eu falei, eu me ouvi, eu me vi. Com a minha esposa eu também me vi, mas não tinha como falar, opa, cancela, deixa eu te mandar um segundo áudio aqui. Amor, falei. Quando você fala, é a mesma coisa de você apertar aquela pasta de dente, sair um monte de pasta de dente ali, e de repente você quiser guardar de novo tudo. Até pode conseguir guardar um pouquinho, mas vai virar uma bagunça gigante. Não tem como consertar. Então, aqui na igreja, lendo esse texto, Provérbios capítulo 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. Aí eu olhei para mim mesmo e falei, Tiago, segura a boca, Tiago. Espera um pouco. Me lembrei também de Provérbios capítulo 29, versículo 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras por aí? Há maior esperança para o tolo do que para este que fala demais. É só Deus que falou comigo? Só sou eu que mando os primeiros áudios e falo os primeiros áudios? Me lembrei da história de Jesus. Primeiro, Jesus, o que faz o próprio Deus aguardar 30 anos para começar o ministério? Sendo que ele crescia em sabedoria e cheio do Espírito Santo. E no dia que ele fez o primeiro milagre em público dele, no casamento, a mãe chamou os servos e falou, olha, faz tudo que esse homem falar e vocês fazem. E Jesus falou, mulher, não é chegada a minha hora. Peraí, não é chegada a minha hora. Se ele disse isso para a mãe, primeiro é porque a mãe já sabia o que o filho já fazia dentro de casa. Ou seja, a mãe não tinha visto o milagre pela primeira vez no casamento. Ela já via milagre acontecendo dentro de casa. O milagre público de Jesus foi no casamento, público. Então Jesus fala, mulher, não é chegada a minha hora. Jesus sabia que no momento em que ele começasse a se revelar para a humanidade, ele já estaria com contagem regressiva até a sua morte. Ele esperou 30 anos. 30 anos. Para poder dar uma resposta direta à humanidade, respondendo à morte. A gente não. A gente quer dar a resposta agora. Me pergunta, eu te respondo agora. O que você quer saber? E eu aprendi uma coisa. Tem certas perguntas que as pessoas me fazem que eu digo assim, me pergunta daqui a alguns meses novamente. Porque talvez eu pense diferente daqui a alguns meses. Talvez eu já nem seja mais a mesma pessoa daqui a alguns meses. Jesus aguardou 30 anos para começar a mostrar o seu ministério de forma pública. 30 anos. O próprio Deus, crescendo em sabedoria, cheio do Espírito Santo. Mas nós não. Na minha adolescência já eu respondia tudo que vocês quisessem. Sabia de tudo. Meu pai olhava para mim assim e falou, tá bom, é isso mesmo que você pensa? Hoje eu olho e falo, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu respondi aquilo? Eu fico até pensando se eu mudaria daqui a alguns anos esse sermão.
Percebe como é que é a vida? Mas não, nós temos respostas para tudo, a todo momento, agora. Jesus, o próprio Deus, quando a gente olha em João capítulo 8, na história da mulher adúltera, eu não vou contar a história, eu acredito que todos vocês conhecem. Se você por acaso não se lembra de toda a história, João capítulo 8, a partir do versículo 1, mas eu quero me atentar a alguns versículos de maneira específica. Versículo 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na no meio, no pé de todas as pessoas, no meio do grupo das pessoas, e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei, nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, e você tem o que dizer para nós? Jesus, observando eles, vendo que a pergunta era uma armadilha, para terem como acusá-lo, Jesus então se inclina ao chão e começa a escrever na areia. Não responde. Depois, no versículo 7, fala assim: insistindo eles a pergunta, aí Jesus responde. Insistindo. Ninguém insiste perguntando uma segunda vez. Insistir é fazer com que a pessoa que está ouvindo se sinta já acanhada de tanto ser perguntada. Se sente incomodada de tanto que você está me perguntando. Insistiram para Jesus responder. Agora eu pergunto, o próprio Deus, crescendo em sabedoria, cheio do Espírito Santo, será que não havia uma resposta para dar para aqueles homens? Havia. O próprio Deus, detentor de toda a sabedoria, simplesmente se inclina e fica em silêncio. Precisaram insistir para Jesus responder. Mas nós não. No primeiro áudio a gente tem a resposta. O perigo do primeiro áudio. A maneira como a gente se apressa. Então naquele dia, depois de pensar o que aconteceu no meu dia, eu percebi que eu preciso aprender a viver como se todas as minhas respostas fossem o segundo áudio. Como se todas as minhas respostas à vida, as indagações e as perguntas que me fizeram e vão fazer, fossem o segundo áudio. Porque no segundo áudio há sabedoria. No primeiro, quando se pergunta e alguém responde, eu estou falando com quem? Com o inconsciente ou com a sabedoria que há naquele corpo? Porque o inconsciente é carregado de dor, de indignação, de justiça, de palavras de ódio, de raiva, de impulsão. É o inconsciente. Me feriu, não podia ter feito isso. Meu Deus, olha que injusto. Não, nós temos que fazer alguma coisa. Esse é o primeiro áudio, é o inconsciente. É o que está lá no fundo, é o que responde papum. Agora, a sabedoria requer um silêncio. Acredito eu que toda a resposta deveria ser dada depois de uma boa noite de sono. Deveríamos dormir bem e responder amanhã. Para que a resposta pudesse passar pelo filtro da paciência, sabedoria. O segundo áudio, existe um poder nele, um poder de transformação. O segundo áudio é como diz em Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Preste atenção. Que a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como devereis responder a cada um.
agradável, temperada com sal, para que sabeis responder a cada um. O que significa que a nossa resposta tem que ser agradável, mas temperada com sal. E sal demais, a verdade demais, machuca. A verdade sem amor é brutalidade. Mas o amor sem verdade é hipocrisia. Por isso que as respostas têm que ter um tempero. E quem cozinha sabe que sal demais estraga a comida. Sal de menos fica sem graça. Mas na medida certa, dá um sabor diferente. É assim que deve ser a resposta, agradável, tem um sabor diferente. Essa resposta entra na minha alma e me transforma por inteiro. Nem faltou e nem sobrou. Nem me deixou, nem me ofendeu, não me machucou. Bonhoeffer diz que as palavras certas, no momento certo, o que diferencia é a diferença entre construir e destruir. As palavras certas, no momento certo, é o que diferencia entre construir e destruir. As nossas palavras, nossas respostas deveriam ser assim. Espera. Aguarda. Tiago, mas o que eu ouvi, o que eu li, foi ofensivo e diretamente a mim. Certa vez, um aprendiz de um samurai foi desafiado por um samurai muito mais jovem e falou: você é o melhor samurai da nossa vila, lute comigo e eu quero ver agora quem é o samurai nos tempos de hoje. E ofendeu ele. Então o samurai que estava ali aprendendo, olhando aquele samurai já idoso, falou: você não vai lutar contra o novo? Ele: não. Mas ele te ofendeu. Então o samurai sábio olha para o aprendiz e diz assim: quando as pessoas que estão com um presente na mão te oferecem um presente e você se recusa a recebê-lo, com quem fica ele? O aprendiz disse: com a própria pessoa que eu estava oferecendo. Ele falou: eu fiz isso com as ofensas que me ofereceram. Deixei com eles. Foram-me oferecidas, mas eu não aceitei. Está com ele. A grande realidade é que precisamos entender quem responde quando fala. Seu inconsciente? A sabedoria que habita em você. Dallas Willard diz que mansidão e autocontrole são marcas do reino de Deus, que só podem ser adquiridas por meio do Espírito Santo, que nos dá sabedoria. Mansidão e autocontrole são marcas do reino de Deus. Eu sei que tem horas na vida que nós vamos responder o primeiro áudio. E vai enviar. Quando viu, já foi. Mas que possamos nos ouvir e perceber que o que fizemos não foi bom. Que possamos ser pacientes na nossa resposta, para que a vida seja vivida como se estivéssemos respondendo sempre pelo segundo áudio. Com tudo isso, eu quero dizer 2 lições para todos nós. Primeiro, não tenha pressa em responder. Se for preciso, durma. Dê um bom sono para a sua resposta atual, porque quem sabe no outro dia você vai responder de maneira diferente. Existe um provérbio judaico que diz que toda resposta deve ser passada por 3 portões. 3. Primeiro,
é verdade o que eu estou dizendo? Segundo, tem necessidade de eu dizer isso? Terceiro, o que eu vou dizer é gentil? Depois de se pensar isso, passando a sua resposta pelos 3 portões, não tendo pressa, aí sim, vamos para a segunda lição. E a segunda lição é que as suas palavras sejam como sementes, que toda semente nasceu para produzir vida. Que as suas palavras sejam palavras de vida e não de morte. Deus, o Cristo, palavra de Deus que habitou entre nós, diz: eu sou vida. E eu vim para dar vida e vida em abundância. A minha oração é que cada um de nós possamos viver sem ter pressa em responder. E que as nossas respostas sejam como sementes que gerem vidas em outras pessoas. E que o nosso inconsciente passe a ser dominado pela sabedoria do Espírito Santo que há em cada um de nós. Que Deus abençoe vocês e que vocês vivam a partir dos segundos áudios da vida para todo sempre. Amém. Deus abençoe.